Meus amigos, muito bom dia, muito boa tarde ou muito boa noite, aqueles que estejam nos vendo e ouvindo. O nosso tema deste mês é a reencarnação, que é um dos pilares da nossa doutrina espírita. Em paralelo, conjuntamente à exposição, na realidade nós estaremos fazendo também uma homenagem ao nosso amigo Hermínio de Miranda, que foi um grande escritor, estudioso espírita, que desencarnou há 10 anos atrás. Ele nos trouxe mais de 40 livros de estudos dentro da reencarnação, em especial relacionados à reencarnação. É exatamente por isso que iremos fazer uma associação entre reencarnação e uma pequena homenagem ao nosso amigo, certo? Que desencarnou em 2013. Mas antes disso, e já que estamos falando de livros, muitas vezes as pessoas nos chegam perguntando se nós temos sugestões, recomendações do que dar em termos de livro para alguém ou comprar pela própria pessoa. Nós fazemos, então, 4 sugestões. São 4 livros que fazem aniversário em 2023, ou seja, eles fazem 70, 40, 35 ou 25 anos em que eles foram lançados. Alguns são mediúnicos e outros não. O primeiro, por ser o mais antigo, é o Ave Cristo, que é do nosso amigo Emmanuel, pela psicografia do Chico Xavier, que é um dos denominados romances históricos do nosso amigo Emmanuel. Vários personagens da doutrina espírita, o Emmanuel, o Bezerra, o Chico e outros personagens que nós conhecemos, são partes do livro, viveram e são retratados no livro. E o livro retrata o quê? Uma das últimas perseguições dos romanos em relação aos cristãos, lá pelo século II, III da nossa época. Então, o livro retrata as dores, as aflições dessas pessoas e o ambiente de como era o cristianismo naquela época. É um livro excelente sobre o aspecto de nós vermos os resgates, as dores, a vivência dos cristãos naquela época e conhecer como é que era a vida há 2000 anos atrás. Esse é o primeiro livro. O segundo livro, por ordem de nascimento, é o livro que tem um título diferente, que é O Castelo das Aves Feridas. Esse livro não é mediúnico, é da nossa amiga Nancy Pullman, que ela é uma das fundadoras e foi presidente durante muito tempo do Nosso Lar, que é exatamente uma instituição que assiste, que trata de crianças especiais. Então, o livro trata das vivências, das experiências que ela teve no atendimento a essas crianças especiais, que são as aves feridas. Em especial, nós destacamos que, há 40 anos atrás, provavelmente, este livro tenha sido o primeiro dentro da doutrina espírita que tenha trazido a questão da criança autista e o aspecto espiritual ligado ao assunto. Então, foi um livro pioneiro dentro da doutrina espírita no entender a criança autista ou a criança especial. O terceiro livro, que é do nosso amigo Manuel Filomeno de Miranda, em parceria com
o Bezerra de Menezes, é o livro Loucura e Obsessão, certo? Em que os autores, através da psicografia do Divaldo Franco, mostra a relação que existe entre os transtornos mentais e os processos obsessivos. Os transtornos mentais são essencialmente resgates de problemas em vidas passadas. É a reencarnação atuando. E o que os dois retratam é que, em quase todos os casos de transtornos mentais, nós temos graves processos obsessivos que vêm complicar, agravar a situação. Em especial, o nosso amigo Bezerra de Menezes, através deste livro, ele vem, de certa forma, retratar o que ele viveu quando encarnado, em que ele teve um dos seus filhos, ele teve 11 filhos, mas um dos seus filhos teve graves transtornos mentais, veio a desencarnar em função, de certa forma, disso. Ele ficou, de certa forma, muito marcado em função dessa situação e escreveu, quando encarnou, um livro A Loucura sob Novo Prisma. Que prisma? Da doutrina espírita. E desencarnou, foi para a espiritualidade e, através desse livro, junto com o Manuel, nos traz, mais uma vez, a ligação que existe entre transtornos e os processos obsessivos, que foi exatamente o caso do filho dele. E, por último, o livro do nosso amigo Hermínio de Miranda, certo? Que é O Autismo, uma leitura espiritual, que faz, em 2023, 25 anos, e que é, possivelmente, ainda hoje, o melhor livro espírita para explicar, para orientar, para ver a compreensão do autista sobre a ótica espírita. Destacamos aqui que o livro da nossa amiga Nancy Puma foi escrito 15 anos antes deste livro do Hermínio. Portanto, efetivamente, ela foi uma pioneira em relação ao autismo que o Hermínio veio depois desdobrar, explicar, certo? Claramente o que temos através do autismo. Então, são esses 4 livros que nós recomendamos, certo? Livros excelentes que possam serem dados ou adquiridos para si próprios. Bem, feito isso, podemos ir ao nosso tema, reencarnação, porque, como nós dissemos, em paralelo é uma homenagem ao Hermínio de Miranda. Pelos 10 anos de desencarne, e também o que nós vimos é que ele não apenas foi um escritor espírita, com mais de 40 livros, e nós vamos ver isso. O que nós fizemos é que ele não apenas escreveu livros, como ele deu inúmeras entrevistas. Nós vimos várias dessas entrevistas, selecionamos algumas, poucas, perguntas sobre reencarnação e as respostas dele. O tema reencarnação foi um dos temas principais dos livros dele. Razão, porque nós estamos associando reencarnação e essa pequena homenagem ao trabalho dele. Ele reencarnou em 1920, no Rio de Janeiro, e desencarnou no próprio Rio de Janeiro, na verdade, em Volta Redonda, ele reencarnou e desencarnou no Rio de Janeiro em 2013, com 93 anos de idade. Nesse período todo, ele escreveu mais de 40 livros, não mediúnicos, todos refletindo estudos de diversas áreas, reencarnação, mediunidade, passado espiritual, desdobramentos espirituais. É um escritor, certo, de longa espectro de assuntos em que ele é tratado. Na tela em que vocês estão vendo, certo? É um mosaico de todos os livros nos quais ele nos trouxe. Então, é uma contribuição
extraordinária, certo? Do nosso amigo Hermínio de Miranda. Só para nós termos uma comparação, a série do André Luiz são 13 livros. A série do nosso amigo Hermínio de Miranda são mais de 40 livros, que são exatamente esses que estão mostrados na tela. São livros extraordinários que mostram o passado das pessoas, a história, certo? Os porquês, as questões da mediunidade, da obsessão, e assim vai. Então, qualquer livro que vocês possam comprar ou chegar às mãos que tem como autor o nosso amigo Hermínio de Miranda, podem ter certeza que é um livro absolutamente ótimo. Bem, dito isso, vamos às perguntas. A primeira pergunta que foi feita a ele, e que nós vamos fazer apenas alguns comentários, é se todos nós, eu, você, ele, certo? Temos uma programação reencarnatória, ou seja, antes de reencarnar, certo? Qualquer um tem uma programação do que vai realizar na próxima existência, o que vai fazer na próxima vida. A resposta que ele coloca é, sem a menor dúvida, todos nós trazemos uma programação de trabalho, do que vamos realizar naquela existência. O que nós vamos mostrar para vocês é um desdobramento, é uma explicação rápida do que é essa programação reencarnatória. Ela, essencialmente, tem 4 partes. A primeira parte é, digamos assim, efetivamente um planejamento. E ela tem 3 grandes áreas. Para compor esse plano, eu olho para o passado, meu, seu. Nesse passado, o que nesta próxima existência eu pretendo resgatar? Então, eu dou um olhar para trás. A segunda parte desse trabalho, eu olho para a frente, para o futuro. O que você pretende realizar de novo, de diferente, na próxima encarnação? A primeira parte, eu tento reconstruir o passado. Essa segunda parte, eu tento construir um novo futuro. E a última parte é aonde eu vou realizar essas 2 primeiras. Com quem eu vou realizar essas 2 partes? Vou reencarnar no Brasil, na Argentina, no Paraguai, na África. Vou reencarnar com quem? Com que pais? Com que irmãos? Com que família? Então, é o casamento dessas 3 partes que, na realidade, essencialmente, nos faz o planejamento reencarnatório, que ele é mais ou menos complexo conforme cada espírito. Feito isso, eu passo para a segunda parte, que é todo um preparo pouco tempo antes do reencarne. Na medida do possível, os espíritos que vão reencarnar, e se tiverem condições e méritos, eles passam a visitar o local exatamente aonde eles vão reencarnar. Quais são os espíritos, o familiar, e assim sucessivamente. Então, começa uma interação fluídica e espiritual entre o reencarnante e a família. A terceira parte é exatamente durante os 9 meses, que é a reencarnação, como se chama. Só que nós estamos dizendo que a reencarnação ele é mais ampla. Ela começa antes, na espiritualidade, e continua depois dos 9 meses. Então, durante os 9 meses, tem essencialmente a junção do espírito à matéria. E, por último, certo?
É o pós-reencarne que vai uma fase maior até os 7 anos. O processo reencarnatório, ele se completa não quando a criança nasce, ele se completa aos 7 anos de existência, é quando o espírito está completamente integrado à nova matéria. Destacamos que, após os 7 anos e até o desencarne da pessoa, todos nós passamos por um acompanhamento durante todo o nosso período de existência, que faz parte, esse acompanhamento, do planejamento reencarnatório. Então, todos nós temos um plano de trabalho, como diz o nosso amigo Hermínio de Miranda. Sim, todos nós temos um plano de trabalho que se desdobra em todas essas fases, né, que requer trabalho, esforço, luta do plano espiritual e nossa também. A segunda questão, que nós achamos muito interessante, feita a ele, é, durante o período da gestação, aqueles 9 meses, é possível que a mulher seja obsediada? Ou seja, existe processo obsessivo já durante a gestação? E segundo, ligado a isso, é possível haver comunicação mediúnica durante a gravidez? A resposta é sim para as duas situações. A mulher não apenas pode ser obsedada durante os 9 meses, como antes, e mesmo após a gestação. O processo obsessivo é algo que muitas vezes já ocorre no plano espiritual antes da reencarnação. Ele continua durante os 9 meses e vai além dos 9 meses. Então, a gestação, o processo obsessivo, como nós já dissemos aqui, em muitas situações, é um resgate, é uma provação, tão qual outra enfermidade. E essas enfermidades, e esta provação, e essa influenciação, ela ocorre muitas vezes antes do reencarne, em função de débitos do passado, ela permanece muitas vezes durante a gravidez e se desdobra depois. Tem impactos na gravidez da obsessão? Sim. Vamos ver à frente. Antes, é possível que o espírito que esteja reencarnando dá uma comunicação através de um aparelho mediúnico daquilo que ele esteja passando naquele processo obsessivo? Sim. Não é usual, não é comum. Sim, não é usual, não é comum, não é qualquer médio que apresente estas condições de captar as suas impressões durante esse período. Mas voltemos à questão de que impactos o processo obsessivo muitas vezes tem durante a gestação. Basicamente 3. Em muitas situações, ocorre abortos denominados de espontâneos, nas quais a medicina às vezes encontra explicações e outras vezes não, que refletem a ação direta de obsessores durante o processo de gestação. Por quê? Porque não interessa ao obsessor que o espírito que esteja reencarnando complete o processo todo e tenha uma nova existência. Por quê? Porque a nova existência vai ser um elemento de progresso, de evolução para aquele espírito. E, portanto, ele vai conseguir se libertar da ação do obsessor. Então, se eu puder evitar
que o processo de reencarne se faça, eu vou ter uma grande vitória. A segunda consequência, e que muitas vezes nós observamos quase comum, que são os enjoos. Muitos dos enjoos têm características eminentemente orgânicas, mas outros refletem os fluidos do espírito reencarnante, em que a mãe é como se fosse um médium, que está dando uma comunicação, uma materialização de um espírito. E os fluidos, muitas vezes, não são, são pesados. Esses fluidos pesados se refletem como enjoos. E, por último, a questão de que, muitas vezes, as mães refletem desejos, certo? Anseios, sentimentos que antes não tinha, mas que durante a gravidez aparece e que reflete a influenciação psíquica, espiritual do espírito reencarnante. Então, não são tantas vezes desejos, fobias, impressões da mulher, mas são impressões, fobias, medos, anseios do espírito reencarnante se manifestando na mãe como uma médium. A pergunta seguinte é: um mesmo espírito pode, em pouco tempo, reencarnar dentro da mesma família que viveu na última encarnação? Qual é o tempo entre as reencarnações? A resposta é, sem a menor dúvida, um espírito que conviveu com outros dentro do próprio núcleo familiar. E se tem um desencarne prematuro, curto, tem uma existência curta, ele pode ainda, dependendo das circunstâncias, reencarnar dentro da própria família. Ou seja, muitas vezes pode ser um irmão que tem uma existência curta, ele vai para a espiritualidade, fica lá um tempo, pouco, e reencarna depois como um neto, como um sobrinho, e assim sucessivamente. O tempo médio de que a gente fica entre as reencarnações varia enormemente. Você pode ter de meses, anos, até séculos. Vai depender do mérito e das necessidades de cada espírito. Então, podemos ter espíritos que desencarnaram dentro de um núcleo familiar e, posteriormente, reencarnam dentro do próprio núcleo familiar, sem a menor dúvida. Não é comum, mas ocorre. O nosso amigo Cornélio Pires, ele tem, num dos livros dele, em forma de poesia, certo? Exatamente retrata essa situação onde um espírito era um certo parente no passado e se volta no presente como um outro, certo? Um outro participante, como genro, filho, esposo, filha, tio, neto, sogra, filha. Quer dizer, nós mudamos a vestimenta, mas o espírito continua o mesmo. E a próxima questão é: nós podemos resgatar todos os nossos débitos do passado numa única reencarnação? Seria ótimo se fosse assim possível. Mas vendo os nossos resgates, as nossas provações, de nós e de outros amigos, parentes, às vezes extremamente difíceis, nós constatamos que não é possível. Se nós acumulássemos numa única encarnação todos os nossos débitos de vidas passadas, seria impossível nós conseguirmos levar até o final da existência, pelo acúmulo de dores. Então, a reencarnação, na totalidade dos casos, nós resgatamos uma determinada
vida do passado. E foi escolhida, planejada, para ser trabalhada na próxima existência. E assim você vai. Em realidade, nós temos vários tipos de dívidas. Temos dívidas que nós fizemos por nós mesmos, de forma individual. Tem dívidas que nós fazemos em núcleo familiar. E temos dívidas que a gente faz em termos coletivos. Então, os nossos resgates, às vezes, são individuais, são dentro da nossa família, e às vezes são de forma coletiva, num terremoto, num maremoto, e assim sucessivamente, que são resgates coletivos. Mas outras vezes, você, por si só, está muitas vezes resgatando junto com 2, 3, 4 que compõem a família. Afora disso, tem aquele resgate que é seu, propriedade, único, em que o parente acompanha, mas o resgate é seu. Em outros, o parente faz parte do passado e, portanto, resgata junto. Então, é impossível que a gente consiga conciliar, muitas vezes, numa mesma encarnação, esses três grandes situações. Razão porque nós não conseguimos, numa única existência, fazer todos os resgates de todos os nossos passados. A espiritualidade participa da reencarnação, sem a menor dúvida. Ela participa em todas aquelas fases que nós comentamos. No planejamento, vendo o passado, vendo o futuro, né? Vendo a família, acompanhando durante os 9 meses, acompanhando depois dos 9 meses. Então, 4 grandes elementos participam da nossa reencarnação. Espíritos perturbadores, ou seja, muitas vezes inimigos de vidas passadas, que vão tentar impedir ou complicar a reencarnação, obviamente a mãe e o pai, e os mentores. É a junção, a ação desses 4 grandes atores que compõem a nossa reencarnação. Então, reencarnação, efetivamente, aquilo que os livros nos trazem, é uma bênção extraordinária, porque envolve dezenas, centenas de espíritos nos tentando ajudar. E muitas vezes a gente nem percebe e nem sabe disso. Bem, para finalizar, vamos trazer as palavras do nosso amigo Hermínio de Miranda, em que ele diz: reencarnação não é nem problema de fé. Reencarnação não é uma questão de você acreditar ou não. É a lei. Tanto faz. Você já reencarnou e ainda vai reencarnar. Isso se aplica a todos nós. Independente de nós lembrarmos, aceitarmos, entendermos a reencarnação, nós já reencarnamos no passado. Estamos no presente reencarnados e iremos reencarnar no futuro. Por quê? Porque não conseguimos, numa existência só, solucionar todos os problemas que nós geramos nas nossas reencarnações passadas. Como a lei é justa, ela nos dá tempo, que é a imortalidade. Então, é a junção de um entendimento de reencarnação com imortalidade que faz com que a gente entenda as dores, os sofrimentos que nós passamos nesta existência. Um grande abraço a todos.
e nos vemos no futuro.